Bom dia, colegas. Bom dia ao professor Seldon. Eu vou dar continuação, então, à apresentação do livro Literatura, Formação do Leitor, Alternativas Metodológicas, que a colega Lene já iniciou. A meu cargo, né, ficou dois métodos de ensino de literatura, o método recepcional e o método semiológico, além de algumas observações sobre as considerações finais do livro, que também a Lene vai fazer ao final da apresentação. Antes de entrar no primeiro método de ensino de literatura, o método recepcional, eu gostaria de fazer um parênteses, um comentário sobre a obra do livro, porque quando vamos à universidade, nós professores sempre buscamos atividades, conhecimentos que realmente tenham valia na nossa prática, que consigam nos ajudar a solucionar os problemas de ensino que se enfrenta diariamente na escola. E esse livro, né, ele é um livro que, como poucos eu já havia lido, que traz realmente um conjunto que vai ao encontro do nosso desejo, do nosso anseio quando buscamos uma formação, porque ele não se limita a trazer a teoria, ele também traz a prática, né? Uma prática que foi realmente, de fato, posta em ação e que surtiu resultados. Basicamente, todo o capítulo sobre os métodos ele é dividido em 4 partes. Nós temos uma primeira parte onde há a fundamentação teórica, que traz a teoria, né? A teoria que dá origem, que dá embasamento, que alicerça o método de ensino. Uma segunda parte nós temos também os objetivos e os critérios de avaliação, quais são os objetivos do método, né? Quais são os critérios de avaliação que o professor vai utilizar para verificar, né, se o método deu resultado ou não. Uma terceira parte traz as técnicas, o desenvolvimento do método, que é muito importante, muito bem sistematizado. É quase uma receita, né? Embora esse termo gere muita controvérsia na academia, né? Receitas prontas, mas pode-se dizer que são pode-se dizer que há uma receita de como fazer. E uma quarta parte que enriquece e complementa esse conjunto, que é a questão do exemplo, né, do método vivo, né, em prática, que são exemplos de como esse método pode ser aplicado. Então, a gente que estamos nesse campo de letras tão duvidoso, cheio de controvérsias, é muito bom a gente saber que existem obras que realmente nos dão uma condição muito boa de responder às necessidades que a sala de aula diariamente nos cobra. Uma segunda observação seria pelo fato de que encontrei lá no início, na introdução, uma professora que foi minha professora de literatura na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, a professora Ângela Rocha Rola, que na época funcionou, entre parênteses, como cobaia, né? Era uma professora de escola que foi uma protagonista, como outras colegas, no desenvolvimento dessa pesquisa que originou o livro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é possível, né? É possível você partir da teoria na universidade, pôr essa teoria em prática e gerar frutos, né? Gerar transformação, já que a professora Ângela se tornou professora da Universidade Luterana do Brasil, coordena a pós-graduação. Ela
foi uma das que participou da fundação, do início do projeto da Rede Municipal de Porto Alegre em 2002, é Adote um Escritor, que tem uma metodologia de levar escritores, né, às escolas. Ela também, na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, Campus Guaíba, iniciou o projeto Fome de Ler em 2003, que também tem a mesma metodologia, só que aí o foco não é a rede pública de ensino de Porto Alegre, são os municípios da região Centro-Sul, dos quais o meu faz parte, e eu tive como professor a oportunidade de participar de 4 ou 5 edições, conhecendo, né, junto com os alunos na nossa escola no interior, escritores, tanto escritores, vamos dizer, de menos renome, como Mário Pirata, até escritores de renome internacional, como Moacir Scliar. Outra consideração, eu disse 2, né, já vou fazer a terceira, é sempre bom lembrar a época que a pesquisa que originou o livro, em que ela foi realizada, né, na metade da década de 80, iniciou em 83, 84, se encerrou em 86, e ela foi aplicada, essa pesquisa, que visava colocar em prática esses métodos de ensino de literatura, ela foi aplicada na rede pública de Porto Alegre. Logo, o público atendido na época é um público podemos dizer que bem diferente do atual, porque o acesso ao ensino público na metade da década de 80 ainda era um acesso restrito para as camadas mais pobres, né? E o público que chegava à escola, os alunos, mesmo aqueles mais pobres, eles não tinham esse bombardeio todo, né, de informações e de opções de entretenimento que hoje nós temos muito em função das tecnologias de informação. Então, só para fazer essas 3 observações, a questão da divisão do capítulo que trata dos métodos em 4 partes, que vai da teoria, a fundamentação teórica, objetivos e critérios de avaliação, passando pelo desenvolvimento do método, como o método se desenvolve e pode se desenvolver na sala de aula, até chegando ao final com exemplos de unidade de ensino, exemplos reais de como esse método pode ser aplicado. Essa questão de uma das professoras que um dia, eu não conheço as outras, não pesquisei, seria interessante até pesquisar como é que essas professoras que participaram, como é que elas deram continuidade na sua carreira, se trabalharam mais a fundo essa questão da literatura, mas uma delas eu tive a grata satisfação de ser aluno e é uma militante do campo da literatura. E a terceira observação é essa questão de ser um livro produzido, constituído a partir de experiências da metade da década de 80, ainda sob o regime militar aqui no Brasil, e onde a escola pública ainda atendia a um público mais seleto e com melhores condições de vida, logicamente, como diria o professor Baltar, com um grande número ou uma grande exposição a eventos, né, de letramento, o que sempre ajuda naquilo que tange ao ensino da leitura, consequentemente da literatura. Bom, gente, dando continuação à apresentação, vamos ao método recepcional, o primeiro método de ensino que está no capítulo 6, página 81. Obviamente começamos com a fundamentação teórica, e quando as autoras afirmam inicialmente que o método recepcional é um método estranho ao ensino de literatura no Brasil, isso lá na metade da década de 80,
porque o ensino de literatura daquela época privilegiava as obras clássicas e não levava em conta a interpretação do leitor, né? Logo, um sistema rígido chamado de literatura como sistema fechado, baseado no conceito positivista. Já o método recepcional é justamente o contrário disso, porque ele é baseado no relativismo histórico, ou seja, a obra ela sofre influência do seu contexto, da sociedade do seu tempo, mas ela também influencia essa sociedade, ou seja, há um dialogismo, há uma simbiose entre obra e fato social, o que dá origem a um conceito de literatura como um sistema aberto, né? Onde a interpretação do leitor, o leitor ele tem um papel ativo. Tal entendimento vem muito da escola de Constança, né? Uma escola de pensamento alemão que deu origem à teoria estética da recepção, aonde diz que a concretização de uma obra não se dá apenas na sua produção, mas também na sua leitura. Logo, o papel do leitor ele passa de um papel ativo, um papel passivo, né, para um papel ativo, ou seja, o leitor tem participação na concretização de uma obra. Essa questão, esse conceito de concretização, ele vem na obra das autoras indicado por dois teóricos, um polonês, né, Roman Ingarden, se eu não estou equivocado na pronúncia, né, e outro tcheco, Wojcicka, Felix Wojcicka. Temos duas citações ali no PowerPoint, onde Ingarden diz que a obra possui pontos de indeterminação que no ato de criação ou da leitura são preenchidos e atualizados, transformando o que era trabalho artístico do criador em objeto estético do leitor. Ou seja, o leitor ele preenche espaços na obra e esse ato faz que a obra deixe de ser tão somente do autor e passe a ser também do leitor. Temos outra citação do pensador tcheco Felix Wojcicka, que diz que a obra é um signo estético dirigido ao leitor e que exige a reconstituição histórica da sensibilidade do público para entender-se como ela se concretiza. Mais uma vez, o leitor com um papel ativo, né, determinante na constituição da obra. Logo, por isso, as concretizações de um texto se modificam constantemente segundo a sociedade avaliasse naquele momento a obra e seus temas e procedimentos estruturais, ou seja, o relativismo histórico vai se mudando, vai se passando o tempo, mudam-se conceitos, mudam-se valores e muda-se também a interpretação de uma obra e a sua influência. Esse fato de nós termos um método, esse método recepcionista, aonde o leitor ele tem papel ativo na concepção, na concretização da obra, dá origem também a um outro conceito chamado de horizontes de expectativas. Já que nós temos essa interação, que lembra Bakhtin, embora não esteja citado aqui, e não é o caso de Bakhtin, mas essa interação na obra de autor e de leitor, as autoras mencionam o conceito de horizonte de expectativas criado por Hans Robert Jauss, ou Haus, né? Certamente a minha pronúncia não é melhor. Mas o que seria, né, esses horizontes de expectativa? Né? Seriam, há uma citação ali no PowerPoint, né? Seria o texto que representa o autor e o leitor estão mergulhados em horizontes históricos, muitas vezes distintos e defasados, que precisam fundir-se para que a comunicação ocorra. Então, os horizontes de expectativa é um conjunto de experiências que cada pessoa carrega consigo, né?
Então o autor tem as suas experiências e em função dessas experiências ele compõe determinada obra, e o leitor também tem toda uma vida, todas as suas experiências, os seus horizontes de expectativas, e em função disso ele escolhe as obras para ler. Dando continuidade, a professora Regina Zilberman, que nós já lemos aqui no mestrado, ela faz uma divisão, não seria uma divisão, ela faz uma distribuição de como seria constituído esse horizonte de expectativa, que fatores compõem o horizonte de expectativas de cada pessoa. Então nós temos ali, um deles seria o social, porque todo indivíduo está inserido em uma sociedade, e logo tem a sua formação afetada, influenciada por essa sociedade. Intelectual, porque todo o indivíduo ele detém uma visão sobre o mundo, ele tem intelecto, ele tem pensamento, né? Ideológica, porque nós estamos sujeitos a ideologias, a valores, isso por estarmos inseridos, obviamente, numa sociedade. Linguística, aqui a linguística ele se refere mais à escolha do autor, que estaria relacionado com a modalidade de linguagem mais privilegiada, o que exigiria também do leitor ter um conhecimento dessa modalidade mais privilegiada de linguagem na sociedade, né? Literário, todos nós temos a nossa carga, entre aspas, de leitura, né? E seja ela oral ou escrita, uns mais oral, outros mais escritas, enfim. E as autoras do livro Bordini e Teixeira Aguiar acrescentam mais um fator, que seria o fator de ordem afetiva, ou seja, as nossas vivências, as emoções, as experiências que passamos também se constituiria como um fator de constituição desse horizonte de expectativas. Então o horizonte de expectativas é todo esse conjunto de vivências, de experiências a que estamos sujeitos. Pensado o horizonte de expectativas, que tem o leitor e que tem o autor, nós passamos a examinar qual é o papel desse horizonte de expectativas na hora da interação, né? Na hora da interação entre autor, obra e leitor. As autoras afirmam que o ato de produção e de recepção da obra é nesse momento que se dá a fusão de horizontes de expectativas, uma vez que as expectativas do autor se traduzem no texto e as do leitor são a eles transferidas, ou seja, se tem o texto, que é um reflexo do horizonte de expectativas do autor, e nós temos o leitor que vai ler aquele texto, vai preencher os espaços e vai transferir ali ou não o seu horizonte de expectativas. Logo, o texto, eu coloquei ali entre aspas, seria um campo de batalha entre os dois horizontes de expectativa, autor e leitor. Em determinados momentos eles podem coincidir e se aproximar, em determinados momentos eles podem simplesmente discordar e se afastar. Logo, uma obra, em função disso, uma obra ela se valoriza na medida em que elas produzem alteração ou expansão do horizonte de expectativas do leitor. Então o leitor que tem esse horizonte, ele tem essa experiência, esse conhecimento de mundo, no momento que ele entra em interação, que ele lê uma obra, ele pode ter esse horizonte de expectativas ampliado. E isso acaba valorizando a obra. E uma obra se torna perene, né, quando consegue continuar contribuindo para o alargamento dos horizontes de expectativa. Bom, vocês viram que o vídeo caiu, né? A câmera ela desliga de 10 em 10 minutos. Mas nós estávamos falando de obras conformadoras e obras emancipadoras. Qual é o posicionamento do método recepcionista? É de que devemos privilegiar as obras emancipadoras, aquelas obras que contribuem
para o alargamento do horizonte de expectativas do leitor. Então, essa é a fundamentação teórica. Agora vamos aos objetivos e os critérios de avaliação desse método. Pegando a teoria, que seria a fundamentação teórica estética recepcional, mais a pedagogia da literatura, o ensino de literatura, teríamos então o método recepcional de ensino, que privilegia uma atitude participativa do aluno em contato com os diferentes textos. Veja que já diverge do ensino de literatura da época, onde o leitor era um sujeito passivo, né? Não tinha valorizado a sua interpretação. Aqui, no método recepcional, a partir da estética recepcional, o leitor passa a ter uma atitude participativa. Ela divide, as autoras, né, dividem aqui os objetivos, o método em 2 passos, né? A partir do horizonte de expectativa do grupo, provocando, aliás, 2 passos que o professor deveria adotar no desenvolvimento do método. Partir do horizonte de expectativa do grupo, provocando situações que propiciem questionamento desse horizonte, ruptura e consequente alargamento. E um segundo passo, oferecer diferentes leituras que problematizam o aluno, ou seja, que levam o aluno a refletir. Então, devemos partir do horizonte do aluno, mas não ficar apenas no horizonte de expectativas dos alunos. Partir daquilo que eles conhecem, da história em quadrinhos ou dos contos de fadas, como é muito comum na escola, né? Mas devemos levar o algo mais. Quais são os objetivos do método recepcional de ensino da literatura? 4. Efetuar leituras compreensivas e críticas, ser receptivo a novos textos e a leituras de outrem, né? Questionar as leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte de expectativas e transformar os próprios horizontes de expectativas, bem como os do professor, da escola, da comunidade familiar e social, né? Os 3 primeiros, leitura crítica, receptivo a novos textos e questionar as leituras, é tranquilo. Agora, esse transformar o próprio horizonte, tranquilo. Agora, o do professor, da escola, professor normal, porque... mas quando vai para a comunidade familiar e social, eu já achei que seria algo muito mais amplo para nós que estamos aqui nos preparando para ensino fundamental, né, até o 9º ano. Me parece muito revolucionário, mas é isso, né? Professor e aluno, lógico, o professor em contato com os alunos também acaba alargando, né? Ainda mais hoje que as leituras são tão diversificadas e vêm de todos os lugares possíveis, né? Mas esses seriam os 4 objetivos do método recepcional. O método, como parte do horizonte de expectativa do aluno, né, para aquele horizonte desconhecido, buscando a reflexão, o conflito, né, com isso, buscando o alargamento do horizonte de expectativa do aluno, ele enfatiza a comparação entre o familiar e o novo, entre o próximo e o distante. Acho que isso aí é tranquilo, né? O trabalho apoia-se no debate constante em todas as suas formas, oral, escrito, consigo mesmo, com os colegas, com o professor, com os membros da comunidade, né? Essa questão da comunidade, mas em alguns casos, né, a gente até conseguiria com certo sucesso. Agora é meio complicado tu alargar o trabalho de literatura da escola para a comunidade. A materialização do método se dá pela produção de texto, isso eu achei muito importante, que passa a fazer parte do acervo questionado, ou seja, o aluno lê, reflete, produz, não apenas para ser exibido, não apenas para ganhar nota, o aluno produz também para ser questionado, passa a ser parte do acervo questionado.
Logo, é um método eminentemente social, sujeito em constante interação com os demais, ou seja, até pela forma do trabalho, o debate constante, né, consigo mesmo, com o professor, com os colegas, com a comunidade, né, ou seja, um meio social muito em voga, muito participativo, né. Baseado nisso, ou em função disso, temos os critérios de avaliação do método recepcional. Como o professor avaliaria o método recepcional? Durante as atividades, o professor deve evidenciar a capacidade de compará-las e contrastá-las, questionando sua própria atuação e a de seu grupo, a fim de chegar a um patamar de leitura mais exigente em relação ao início das atividades em termos estéticos e ideológicos. Aqui já ficou um pouco mais, vamos dizer assim, subjetivo, né? Mas é importante que ao final de no final do trabalho, os alunos façam leituras mais exigentes do que faziam no início do trabalho. Passamos dos objetivos, então vimos fundamentação, os objetivos, critérios de avaliação, e passamos para as etapas, que é muito importante, as etapas do método recepcional de ensino. Quais são as técnicas, né? Então nós temos 5 etapas. Primeiro, a determinação do horizonte de expectativas da classe. O professor precisa conhecer a sua classe para determinar quais são os horizontes expectativos, o que os seus alunos conhecem, o que os seus alunos gostam. Lembrando que o primeiro passo, como disse ali atrás, né, era partir do horizonte de expectativas do aluno. Eu só parto do horizonte se eu conheço o horizonte. Então, determinação do horizonte. O segundo passo é o atendimento desse horizonte. Se eu vou partir daquilo que eles gostam, eu vou atender, né? Identifiquei que meus alunos são fanáticos por quadrinhos, vou partir das histórias em quadrinhos. O terceiro passo é a ruptura dos horizontes de expectativa. Ou seja, eu tenho que romper com aquela leitura inicial. Se eu optei, por exemplo, ou por contos de fada, eu posso trazer até um filme sobre os contos de fadas agora, que está muito na moda no cinema, né? Que são leituras do conto de fada bem diferente dos alunos, que trazem bem mais, vamos dizer assim, influências sociais nessas versões do cinema, aí que tem a mulher da capa de vermelho, agora tem a Malévola no cinema, enfim, né? Romper com aquele horizonte de expectativas que eles tinham em relação àqueles contos de fada. A partir dessa ruptura, fazer o questionamento, né, desses horizontes de expectativas, e aí sim a quinta etapa, que seria a ampliação do horizonte de expectativas. Né? Lembrando que a produção textual tem que se fazer presente, porque ela se concretiza, né? O método recepcional, ele parte das leituras, mas ele exige que, não necessariamente no final, mas que a concretização seja a partir da produção de textos dos alunos. Terminado essas 5 etapas, determinar o horizonte de expectativa, atender, romper, questionar e ampliá-lo, né? Nós devemos reiniciar o método, formando, como as autoras citam, um espiral, ou seja, né, faz as 5 etapas, determina, atende, rompe, questiona, amplia, começa de novo. Tá? Requisitos básicos para que o aluno tenha uma postura mais consciente com relação à literatura e à vida. A quantidade e a qualidade de informações que ele recebe, né? E esse é o papel do professor. O professor é responsável por essa quantidade e qualidade de informações que ele recebe. Ainda mais hoje, o papel ele se torna mais relevante em função dessa enxurrada toda, em função das tecnologias de informação e de comunicação que os alunos sofrem de material, de informações. Né? O desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a literatura e os fatores estruturais de seu material por parte dos alunos. Isso também é muito importante, ou seja, desenvolver essa capacidade de refletir sobre a literatura e os fatores estruturais de seu material por parte. Bom, pessoal, voltamos.
E dando continuidade, agora método semiológico, que está no capítulo 8 do livro. Começa lá na página 132. Assim como o método recepcional, aliás, nós partimos da fundamentação teórica, destacando mais uma vez que no início as autoras também salientam que o método semiológico ele contrasta com o ensino de literatura nas escolas brasileiras na metade da década de 80. Isso porque, mais uma vez, relembrando, as escolas privilegiavam a literatura consagrada, os títulos consagrados, no ensino das escolas, e tal postura levava para a sala de aula uma representação da elite social da época, né? Levando valores que eram ou deveriam ser reproduzidos pelos alunos. Esse contexto divergia do método semiológico, porque o método semiológico centra-se na linguagem, no seu uso social e nas suas múltiplas realizações, ou seja, já há uma divergência linguística. O método privilegia toda forma de linguagem, enquanto o ensino de literatura privilegiava apenas a linguagem dita mais valorizada, né? A linguagem padrão, representada assim nos títulos consagrados que eram trabalhados no ensino de literatura naquela época. O método semiológico é um método bem de esquerda, né? De influência da visão política de esquerda, combater as elites, né? Ele tem por objetivo transformar a aprendizagem numa prática cotidiana de intercâmbio e coexistência de valores diferenciados, não os mesmos valores da elite, que elegem a linguagem literária ou outras linguagens como veículo de circulação. Aí está ressaltado nessa citação retirada lá da fundamentação teórica, que a questão da linguagem, né, as várias formas de linguagem que tem a sociedade, elas devem estar presentes no ensino de literatura. Os pressupostos teóricos do método semiológico estão no círculo de Bakhtin, né, que entende, como todos nós já vimos em outras disciplinas, que a linguagem humana é um produto eminentemente social, parte da sociedade, decorrente do contato entre seres humanos e portador de valores das diversas classes sociais. Aqui vai se acentuar mais a questão da ideologia, porque a linguagem ela não apenas representa o indivíduo, mas também representa toda a pluralidade da coletividade, já que o indivíduo está inserido na sociedade, logo é influenciado pela mesma. Né? Os signos de qualquer espécie são intencionais. E essa intenção que há por trás dos signos, que há por trás da linguagem, estão carregados de ideologia. A questão da ideologia remete a Karl Marx, daí essa essência, né, esquerdista nesse método, que diz que todo signo não é neutro, ou seja, sempre traz uma intenção, e essa intenção carrega consigo uma ideologia, um interesse de alguém ou de algum grupo. Toda consciência abriga um feixe de ideologias, ou seja, nós somos produtos da nossa sociedade que não é representada por uma única ideia, né? Por um único valor, são várias ideologias e nós somos inegavelmente produto disso. A linguagem, sociedade, economia e ideologia se interpenetram e interdeterminam, ou seja, esses quatro campos do conhecimento, linguagem, sociedade, economia e ideologia, elas acabam se influenciando e acabam se determinando. A palavra é sempre um diálogo. A enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados. Comporta duas faces, procede de alguém e se dirige a alguém. Aqui, mais uma vez, temos, assim como no método recepcional, é destacado o papel
desse alguém a quem é dirigida a obra, né? No caso, o leitor. Tá? Ou seja, a linguagem tem duas faces, a obra também tem, não é apenas o autor, é também o leitor. As autoras, elas citam Bakhtin, como já falei, a questão da enunciação de uma obra, que pode ser um narrador tanto monológico como um narrador dialógico, né? Essa questão, o narrador monológico é aquele que traz uma ideia que não pode ser contrariada. Já o narrador dialógico é aquele que permite, que dá espaço para a interpretação do leitor. Diante disso, diante desses conceitos teóricos, nós temos a atitude semiológica, melhor dizendo, que é aquela que percebe as intenções ideológicas dos signos. Então, a atitude de um leitor semiólogo, nós já vamos ver o conceito de semiólogo que tem ali, é aquele leitor que consegue perceber, então, a ideologia por trás dos signos, as intenções que estão por trás da linguagem, por trás daquela obra. Semiólogo é o sujeito capaz de ler a modo o cinema, a televisão, o esporte, etc., captando o modo particular do signo a ser combinado com outros, em cada uma dessas manifestações o efeito alcançado sobre o consumidor em termos ideológicos. Então, o semiólogo é aquele que é capaz de identificar as ideologias presentes na obra, e não apenas em uma obra, nas mais diversas obras. Nós temos ali um rol vamos dizer assim, de modalidades, de tipos de obras, moda, cinema, televisão, esporte, ou seja, o semiólogo não fica restrito apenas à leitura, o livro, né, impresso, não. O núcleo do processo semiológico está na discriminação dos valores sociais possíveis de cada prática compositiva percebida. Ou seja, mais uma vez, acaba se retomando a questão da ideologia, né? Vai ser o método semiológico, ele tem por finalidade justamente preparar o leitor para perceber, transformá-lo em um semiólogo, né? Perceber a ideologia presente na obra e nas mais diversas obras. E esse processo semiológico, ele se completa quando há a conscientização por parte do leitor, dito semiólogo, né? Quando há essa conscientização da sua inserção cultural e social, ou seja, quando ele percebe que está inserido numa sociedade que é composta de várias ideologias e que as obras elas estão carregadas dessas ideologias. Há o conceito de polifonia e monofonia no texto também. Polifonia seriam várias vozes, né, várias ideologias presentes no texto, e a monofonia apenas uma ideologia, apenas um interesse de um determinado grupo ou pessoa no texto. Continuando a atitude, voltando a falar em atitude semiológica, agora na visão de Bakhtin, seria uma tentativa de explicitar as relações entre cultura e sociedade, as quais interagem dialeticamente no cerne mesmo do seu material constitutivo. Essa questão do embasamento teórico, ele começa, parece ser muito repetitivo, né? Porque sempre vai falar em ideologia, em ideia, em ter essa percepção que por trás da linguagem há uma ideia, uma ideologia, um interesse de alguém. E a leitura baseada nessa semiologia bakhtiniana, né, supõe que o leitor ele tem que ter um aparato analítico para compreender as ideologias dos enunciados textuais, ou seja, volta a repetir o conceito do semiólogo, né? Aquele que é capaz de ler, de interpretar, de descobrir as ideologias por trás da linguagem.
como estava dizendo, em ano de eleição, em ano de Copa do Mundo, é um método que tem muito material à disposição aí a polêmicas, né? Então, analisar criticamente esse monte de material que tem em função da Copa e que já tem em função das eleições é um método que está que poderia, que deveria, aliás, estar presente nas nossas salas de aulas, não apenas em ano de Copa de eleição, sempre, né? Mas só para citar, contextualizar essa questão do método. Os critérios de avaliação, passamos fundamentação teórica, né? Fundamentação teórica Bakhtin e Karl Marx, passamos pelos objetivos, agora critérios de avaliação. Focar tanto na conscientização quanto nos seus efeitos. O que seria isso, a conscientização? Aí é uma tarefa mais trabalhosa para o professor. O professor deve acompanhar os seus alunos durante o trabalho e perceber se eles estão aceitando aqueles textos que foram trazidos para a sala de aula, ou se eles estão lendo e criticando, se posicionando. Isso não quer dizer que estejam discordando do texto. Eles podem aceitar um determinado texto, um determinado argumento, mas podem contribuir, né, criticamente, né, tanto com uma crítica positiva ou também com uma crítica negativa. E os efeitos? Então, nos critérios de avaliação nós temos primeiro a conscientização, e isso a gente verifica só na prática, no ato, se os alunos, né, estão percebendo o que aqueles textos querem e qual a opinião deles em relação àquilo. Né? E os efeitos, que seria a segunda parte dos critérios de avaliação, é como os alunos vão se comportar a partir dali, depois de estarem de serem expostos a determinados textos, determinadas situações, como eles vão se comportar, se o comportamento permanece o mesmo antes do trabalho ou se modificou, se eles conseguem ter um pouco mais de clareza sobre determinado assunto, etc. Então, nos critérios de avaliação, nós temos basicamente dois pilares: conscientização durante o trabalho, é a única maneira do professor verificar, tanto individualmente quanto pelo grupo, quanto analisando o grupo, e os efeitos, o que os alunos, né, vão produzir a partir daquilo, vão se comportar a partir daquelas experiências. Assim passamos para o terceiro momento, fundamentação teórica, objetivos e critérios de avaliação. O terceiro, que é o desenvolvimento do método. Quais são as técnicas? Para o desenvolvimento do método, nós temos que ter, as autoras trazem alguns conceitos chaves, que são três, basicamente: signo ideológico. O que é o signo ideológico? É o signo nunca é neutro, sempre é carregado, sempre traz uma ideologia. O dialogismo, por ser de origem social, essa questão autor-leitor, né? A polifonia, que é a presença de múltiplos interesses sociais nas obras. Nunca há um interesse, são vários interesses e cabe a nós desvendarmos, né? Sabendo os três conceitos, signo ideológico, dialogismo e polifonia, né? Nós podemos dialogar ou não, e as múltiplas vozes, passamos às etapas do método semiológico. A primeira dela é a coleta, e a mais fácil, a coleta de textos culturais diversificados, ou seja, o professor e alunos buscam na sua comunidade os mais diversos textos. Isso aqui também é muito focado, a diversidade textual no método semiológico. Essa é a primeira. E a partir disso se faz uma leitura desses textos, né? Descompromissada. Na segunda etapa, depois de ler, se inteirar dos textos, tem a aquisição das regras do jogo semiológico, ou seja, entender como foram compostos, quais são os personagens, né? Num primeiro momento, o que eles representam, o cenário, aonde se passa a história. Para, depois de compreender e de olhar criticamente a composição da obra, se parte para o reconhecimento do uso intencional da linguagem, que é a ideologia, né?
por que que o autor compôs tal novela, tal filme com aquele personagem, com aquelas características, né? Quais os problemas sociais que ele pode estar querendo ou não chamar a atenção, legitimar ou não. Sabendo disso, reconhecendo esse uso intencional da linguagem, se faz uma análise, a quarta etapa, que é a análise das intenções conformadoras ou emancipadoras dos textos. Ou seja, né, os alunos vão analisar quais as intenções são conformadoras ou quais são emancipadoras. Né? A partir disso, nós vamos para a quinta etapa, que é a interação dos sujeitos com o texto, que aí os alunos vão se posicionar diante de tudo aquilo que eles viram, se eles concordam, se não concordam, e etc. A autora finaliza, como em todos os capítulos referentes aos métodos de ensino, com exemplos de unidade de ensino. Ela traz um currículo por atividade, um currículo por área e um currículo por disciplina. São 3 exemplos, assim como no método recepcional. Mas dá para destacar a questão do primeiro currículo por atividade, que é a história sobre brinquedos, aonde a questão da linguagem ela fica bem, as múltiplas linguagens estão bem salientes, bem explícitas, né? Não se o tema dessa primeira unidade de ensino, que é a currículo por atividade, tem como tema a história sobre brinquedos, aonde as autoras têm uma unidade de ensino aonde o texto escrito, a história escrita é uma parte, ela não domina, né? Então, uma atividade bem dinâmica, onde os alunos têm que descobrir, ou melhor dizendo, perceber a diferença entre os brinquedos manufaturados, esses fabricados, e os brinquedos que são construídos pelos próprios alunos. É bem interessante porque se faz o uso de vários tipos de linguagem e se consegue se perceber as ideologias por trás de cada brinquedo, o que cada brinquedo quer. E é uma unidade que reflete bem a metodologia semiológica. Eu ia dizer semiótica, não é semiótica, é semiológica. Bom, o método semiológico termina aqui e a gente faz uma pausa e já vem para as considerações finais. Bom, gente, final do trabalho. Algumas observações sobre as considerações finais do livro. A primeira delas, todo o método educacional deve vir embasado por uma teoria. Segunda, o mero atendimento dos interesses dos alunos no que tange ao ensino da literatura não garante o sucesso escolar. É preciso que a gente consiga fazer com que esse aluno se desenvolva, amplie os seus horizontes de expectativa. E a terceira, também destacada pelas autoras, que é a mera operacionalização de cada método não assegura uma prática educativa exitosa. Tá? É preciso estar atento, pois os métodos podem ser operacionalizados, palavra difícil, de maneira equivocada e os resultados podem ser aqueles não esperados. O resto do abacaxi eu deixo para a Lene. Eu vou encerrar por aqui porque eu vi agora que o vídeo ficou muito extenso. E uma dica, para você produzir 40 minutos de vídeo são preciso mais de 6 horas de gravação e de erro, e erro mais erro. E sempre que for fazer um vídeo, você primeiro faça um teste, converta para FLV, que é o formato mais fácil de carregar no YouTube, poste no YouTube e veja se a sua cabeça não ficou para abaixo ou para o lado, tá bom? Então tá, um abraço a todos e acho que agora é a hora do café. É, né? Deve ser 10 horas aí, é a hora do café. Tá bom? Então um abraço, tchau, tchau.